Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas para todos aqueles que amam viajar ou estão pensando em fazer uma viagem, que com certeza vão ajudar muito esses viajantes aí do mundo todo. Primeira dica, que parece talvez até ser bobeira eu falar isso, mas é o planejamento. Muita gente não planeja a viagem, meio que dá na telha que quer viajar e sai por aí viajando. E ao contrário do que muitos pensam, viajar pode ser algo que traga muitos problemas. Então o planejamento ele é muito necessário. Então você vê para onde você vai, quais são os horários de transporte daquele lugar, se você vai usar o transporte, que documentos você precisa, se você está indo para outro país ou para outro estado, se você vai precisar de algum documento específico para estar transitando naquele país, por exemplo, pode também te trazer muitos problemas. Ver quanto dinheiro você vai precisar nessa viagem, fazer um planejamento, sempre levar um dinheiro extra, porque se algo der errado, o carro quebrar, ou você ficar doente, algum problema acontecer nesse meio do caminho, você tem como se virar, como se auto-socorrer ali naquele momento, e não vai ficar passando por muitos problemas, ou tendo que ligar para familiares, ou para alguém ajudar você, porque você não se planejou direito. A segunda dica, e as próximas também, serão para alguns tipos específicos de viagem que as pessoas costumam fazer, eu já fiz todas elas, então eu vou dar algumas dicas mais específicas nesse sentido. O segundo ponto é viagem bate-volta. Quem mora em São Paulo ou em cidades próximas a litoral, ou algum resort, ou algum lugar muito bonito que as pessoas costumam ir viajar, sabe que viagem bate-volta é aquela que você vai bem cedo de madrugada e volta no fim da tarde ou à noite, e você aproveita o dia naquele local que você escolheu para passar, na praia, em um hotel ou num parque. Esse tipo de viagem pode trazer vários problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido do que eu já passei. A gente decidiu, eu e meu esposo e meu cunhado, a gente levar a minha mãe e minha irmã, deixar elas na praia, porque elas iam ficar alguns dias lá, a gente não ia poder devido ao trabalho e outras coisas. Então a gente decidiu levar elas, passar o dia com elas e com a minha família, e depois a gente voltaria para casa no fim da noite. A gente foi de São Paulo para Ilhabela, passamos o dia lá, foi tudo maravilhoso, correu tudo certo. E no final do dia a gente tinha que voltar. Nós três dirigíamos, mas nós três estávamos muito cansados. E a gente pensou, vamos, quem é que tá menos cansado? No caso era eu. E a gente pensou, ok, então vai você até um determinado ponto, quando você cansar, a gente troca. Só que a gente não esperava que a gente ia pegar um trânsito, um engarrafamento enorme, e eu morrendo de sono, tive que ficar umas 3, quase 4 horas atrás do volante, porque não tem como você trocar de motorista na serra. A coisa tava bem complicada e, sinceramente, viajar cansado é a pior coisa que a gente pode fazer. Então esse é acho que é o maior alerta de quem vai fazer esse tipo de viagem. Tome cuidado para ver se tá tudo ok para você ir voltar mesmo, se não é muito longe, se o que você vai fazer lá durante o dia não vai deixar você muito cansado, que é muito perigoso a gente dormir no volante e realmente bater o carro, perder a vida ou causar um acidente. Quando viajamos sozinho, a gente fica muito vulnerável. Porque quando você tá em grupo, né, é legal, você tá com o seu grupo, se algo acontecer, um defende o outro, tá ali um pra proteger o outro, a sua família e tudo mais. Mas quando a gente viaja sozinho, a gente tem que estar alerta. Alerta a todos os movimentos, é muito mais fácil a gente ser furtado se a gente estiver sozinho, a gente ser roubado, às vezes deixa uma mochila, esquece ela lá. Então é muito importante a gente sempre tomar conta dos nossos documentos, sempre ter uma maneira extra de ter um dinheiro que não seja fisicamente para que a pessoa roube todo o seu dinheiro, por exemplo. E principalmente sempre deixar alguém avisado. Da onde você vai, que horas você volta, em que momento as pessoas podem começar a se preocupar porque você não voltou ou não deu nenhum sinal de que tá tudo bem. Tem um filme que é muito agoniante, pra quem não gosta de filme agoniante, é melhor não assistir, chama 127 Horas, onde conta a história de um moço, um rapaz, que ele é muito aventureiro, ele gosta de fazer trilhas e passeios e tudo mais, e ele vai fazer um passeio nos canyons lá em Utah, nos Estados Unidos, ele acaba ficando preso. E ele não tinha avisado ninguém da onde ele tinha ido e a que horas voltava. Isso foi uma coisa que custou muito caro pra ele. Quem quiser assistir o filme, assiste, é muito bom, é fácil de achar na internet pra assistir online. Não sei se tem no Netflix, mas é muito fácil de achar na internet. Então avise
avisem, olha, se até tal hora eu não chegar, você pode mandar a polícia, o bombeiro, alguém me salvar, alguma coisa do tipo. Uma vez eu não tava sozinha, mas a gente tava em grupo, tava eu, meu esposo e dois amigos, e a gente queria fazer uma trilha em Ilhabela, que é a trilha do Bonete. É uma trilha maravilhosa, muito cansativa, eu juro que eu quis desistir umas 10 vezes, mas valeu a pena todo o esforço. A praia do Bonete é linda demais, a gente fez toda a trilha e a gente com certeza avisou nossos parentes, familiares, olha, a gente vai fazer uma trilha, é assim, a gente pretende voltar a tal hora, e se a gente não voltar, vocês acionem a polícia, o que vocês acharem melhor aí, a guarda costeira, não sei, porque provavelmente deu alguma coisa errada. Então, eu acho que é bom a gente sempre avisar as pessoas, sempre deixar um roteiro tudo certinho do que você vai fazer para sua proteção mesmo, para que você mesmo não corra algum tipo de risco. Quarta dica, essa é para os papais de plantões e as mamães que gostam de viajar com seus bebês ou aqueles que têm muito medo de viajar, acha que vai ter que levar muita coisa ou acha que não vai dar nada certo, que a criança não vai gostar da viagem, que às vezes fica anos depois que o bebê nasce sem poder fazer uma viagem, se divertir ou passear, ou até mesmo levar o seu filho para conhecer o mar, conhecer um lugar diferente, passear num zoológico, por exemplo. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês, papais e mamães. Muita gente vai dizer assim, quando você viaja com criança, você vai levar a casa. E não significa que seja verdade. Você vai levar tudo que a criança precisa. E às vezes você tem que medir exatamente o que ela precisa. Se você for ver, o que ela realmente vai precisar são dos documentos dela para atendimento médico se der qualquer problema, remédios, qualquer coisa que a criança pode precisar para dor, um Tilenol, um Semiticônia, remédios para dores, qualquer coisa que você acha que ela vai precisar. Sempre levar, por exemplo, protetor solar se você vai pra praia, levar coisas que a criança vai precisar. Isso não são coisas muito volumosas, você consegue levar numa mala pequena. Roupas, você leva a roupa que a criança vai precisar para aqueles dias que você está viajando, não precisa ficar levando um monte de roupa, leva o que você acha que ela vai precisar. É o que ela usaria em casa, por exemplo, um pouco a mais, não acho que seja necessário muito mais que isso. E principal de tudo é você combinar com a criança o que vai acontecer, mesmo que seja um bebê. Meu filho tem 1 aninho. A gente fala pra ele, olha, a gente vai viajar, a gente vai até tal lugar, a gente vai ficar tanto tempo lá. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não precisa chorar. Se você quiser alguma coisa, você pede pra mamãe e papai. Então você tem que combinar com a criança. Acho que se a gente combinar com a criança as regras do passeio, ela com certeza vai entender. Mesmo sendo bebê, eles entendem, a gente que subestima os bebês, eles entendem sim o que a gente está falando ou está explicando para eles e ajuda muito. Às vezes que eu esqueci de explicar para o meu filho o que estava acontecendo, ele ficou muito irritado, bravo, ansioso e foi culpa nossa que acabamos esquecendo de dizer para ele o que estava acontecendo, para onde a gente ia. Então, viagem com bebê e com criança é muito legal, a gente se diverte, a gente passeia. Sempre lembrar também de levar o bebê conforto, que é imprescindível para você pôr no carro. Se você vai viajar de ônibus ou de outro meio de transporte, ver quais são as regras, como é que tem que ser levado no avião, levar carrinho, todas essas questões. É muito bom sempre você conversar com a linha aérea da qual você vai viajar, né? O que você vai precisar, se tem alguma área específica para família, tem algumas eu sei que tem, eu já dei uma pesquisada. E eu acho que em resumo é isso. Não é um bicho de 7 cabeças viajar com bebês e crianças. Então eu aconselho que vocês que têm bebês e crianças viajem, aproveitem. O que vocês puderem viajar, aproveitar, vai ser muito bom para vocês e para eles. Viagens em grupos ou em famílias pequenas. Essa é a nossa quinta dica. Se você está viajando em grupo ou na sua família, tem que ter alguma coisa combinada. Vocês têm que combinar o horário, cumprir os horários, combinar onde vocês vão ficar, onde vocês vão comer, que tipo de passeio vocês vão fazer, coisas que vocês vão fazer naquele lugar. Porque se começa cada um fazer uma coisa, não vai dar muito certo. Ou se vocês combinam o horário, tal horário estaremos em tal lugar e não cumprem, isso também dificulta um pouco a viagem, causa alguns estresses e pode causar até brigas aí entre familiares que às vezes não se entendem lá muito bem e você já acaba provocando esse mal-estar assim na viagem. Então, lembrar que viagem em família, em grupo, tem que respeitar o outro, a vontade do outro, todo mundo conversar, combinar, chegar a um comum do que todo mundo quer fazer,
para que ninguém fique chateado porque pensou que ia fazer tal coisa e ninguém quer fazer tal coisa. Então é bom combinar tudo certinho antes de ir. E outra coisa é, principalmente em família, deixar aquelas briguinhas para trás, tentar não brigar, tentar se entender, tentar ficar tranquilos, porque é muito chato a gente ver famílias às vezes saindo, o pai e a mãe brigando, brigando com os filhos, ou os avós brigando com a mãe, com os netos, é uma bagunça, e no final ninguém aproveita nada e a viagem acaba sendo aquele desastre. Então, se você vai viajar em grupo ou em família, combine tudo antes de ir. Que horas vão, que horas voltam, qual que é o planejamento do que vocês vão fazer nesse lugar que vocês vão viajar. Faz um roteiro, dependendo se às vezes vai para outro país ou para outra cidade, tem pouco tempo. Faz um roteiro do que vocês vão fazer, que aí não vai ter briga, todo mundo já concordou com o roteiro e vai ser muito mais fácil para todo mundo se entender e a viagem ser maravilhosa. Tem um texto completo dessas dicas lá no blog, acesse o nosso blog, vai ter lá o texto explicando tudinho, muito mais explicadinho do que aqui no vídeo, que não dá, né, para explicar cada detalhe. E segue a gente no Instagram também, que você vai ver fotos de onde a gente mora, de onde a gente viaja, passeia, a gente sempre posta fotos lá. E vocês podem também curtir nossas fotos lá. E muito obrigada por ter assistido o vídeo e boa viagem!